Então, primeiramente, boa noite, muito boa noite. É uma alegria a gente estar aqui iniciando esse encontro, né, essa aula zero da comunidade Cuidando de Quem Cuida. Essa é uma comunidade que surgiu de um desejo muito genuíno do meu coração, de quem vivencia esses bastidores há bastante tempo, né. Recentemente eu fui me atualizar, né, eu vivo fazendo cursos, pesquisas, e saiu recentemente, né, uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, uma universidade muito renomada, com dados muito alarmantes sobre o empreendedorismo brasileiro, né. Então a UFMG, ela relatou que cerca de 3 milhões de empreendedores ou entusiastas, que são os entusiastas? Aqueles que almejam empreender, mas ainda não abriram o seu CNPJ, né, então desejam iniciar uma jornada, mas ainda estão na informalidade, que a gente diz, né, ou estão começando a pensar nesse processo. E ao fazer essa pesquisa, a UFMG, ela descobriu que essas pessoas estavam sofrendo sintomas severos de estresse, ansiedade e depressão. E o que que é, né, o estado de estresse? O que que é esse processo de ansiedade? Ou o que é esse processo de depressão? Quando eu me sinto ansioso ou ansiosa, significa que eu estou com um excesso de futuro. Então eu estou ali o tempo todo com pensamentos repetitivos, ansiando por algo que ainda está por vir. E pode ser uma ânsia temerosa, por medo desse futuro, ou uma ânsia inclusive positiva, né, eu tá: "Meu Deus, quando que vai ser? Quando que vai ser? Quando que vai ser?". De qualquer forma, isso dispara uma série de neurotransmissores no nosso sangue e afeta a nossa saúde da mesma forma, né. Então seja uma ânsia, porque eu tenho, uma mentalidade positiva de que vai dar certo esse projeto que eu tenho, né, em mente de realizar, ou seja uma ânsia temerosa, porque de fato eu tô olhando e falando: "Nossa, será que vai dar certo? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar?". Já a depressão é um excesso de passado. E eu não sei qual foi a história que te trouxe até aqui, né, qual foi a trajetória que te trouxe até aqui. Mas vou dizer sobre as minhas, né, as marcas ao longo da jornada podem deixar traumas, cicatrizes que ainda sangram, né, que são mais feridas do que algo cicatrizado. Pode ser que você já tenha empreendido alguma vez, e de fato, né, isso Isso tenha levado a esse movimento, né, de: "Poxa, será que agora esse projeto vai dar certo? Nossa, será que dessa vez vai? Será que dessa vez não?". E às vezes isso te traz uma tristeza, né, olhando para todo esse movimento, que é esse estado depressivo, né, de a hora que toda vez que aparece um desafio, ao invés de eu enxergar uma oportunidade, ao invés de chegar uma oportunidade, eu me questiono: "Se será que eu vou dar conta dela?". Porque talvez lá atrás a gente não tenha dado. Um outro ponto é a situação de estresse, né, e o que que é um corpo estressado? Então eu vou falar da física, porque sou engenheira, né, gente. Não sou uma pessoa da área da saúde, mas um corpo em estresse é um corpo com excesso de pressão. E eu lembro nos meus laboratórios de física que a gente fazia o estresse do cimento, o estresse da madeira, né, então não é só o estresse do corpo humano, tá, gente. Todo corpo em estresse é um corpo com excesso de pressão. E daí numa roda com muitas mulheres, né, aqui que estamos no ao vivo, quantas pressões nós sofremos pelos múltiplos papéis que nós desempenhamos. Então empreender já é um puta desafio. Empreender sendo mulher, sendo uma founder e não um founder, também tem outros desafios, né, sobre equilibrar todos esses pratinhos. E daí essa sensação de pressão, que eu não sei você gente, mas eu fui treinada pra dar certo, não me treinaram pra dar errado. Eu até vou pegar aqui o texto que hoje eu compartilhei hoje um texto da Ana Lisboa, eu sou muito suspeita pra falar dela, né, gente, amo, amo muito, assim.
E ela fala, né, nós filhas de mães exigentes crescemos com medo de dar um passo fora da linha. É como se não fosse permitido errar. Não se falava sobre o erro. E cada conquista que eu tive na minha vida, ela sempre foi acompanhada da seguinte frase que a Ana compartilhou: "Ah, eu poderia ter feito melhor. Ai, fiz a mentoria, podia ter feito melhor. Ai, fiz a comunidade, podia ter feito melhor. Ai, fiz esse post, podia ter feito melhor." Pode falar, Posso Val. fazer um comentário meu? Eu nunca ouvi isso da minha Todo. mãe, mas eu sempre ouvi assim, não faz mais que obrigação. Não Às faz vezes, mais que obrigação. às Olha vezes que não era forte. direto, né? Não era assim, tipo, não era que minha mãe era ruim, mas tinha coisas que a gente esperava super parabéns às vezes. E não, você está na escola para estudar mesmo, fez mais que obrigação. Imagina, né? Não tenho que te parabenizar por isso, né? E aí meu pai falava sempre que não podia elogiar, então a gente nunca foi elogiado, nunca, jamais, até a idade adulta. Meu pai falava que não podia elogiar porque senão ia crescer correndo na barriga. Então não podia elogiar nada, nem se você fez bom ou fez ruim, É entendeu? neutro. Tudo é neutro, né? Como se... É. Aí não Gente, podia elogiar, não. Mas se fizesse errado, aí o bicho pegava. E não pegava fraco, mas se fosse alguma coisa legal, não elogia não, porque senão fica arrogante, não fica correndo na barriga. cara, isso é muito sério. Quantas vozes, né, Val? Nossa. Quantas vozes a gente tem que vencer ao longo da trajetória? Isso resultou na fase adulta o preço que eu paguei, né? Um tumor no cérebro, depressão, 3 tentativas suicidas e tudo que se desencadeou depois, né? Tudo. Porque começa assim, né? Então, Começa assim, né? cara, Mas a Lisboa realmente é muito profundo o conteúdo dela. Tá sendo um divisor de águas na minha vida. gente, não sei se vocês sabem, mas temos uma pessoa aqui que é filha de Ana Lisboa, né? Nossa Senhora, profunda, Cara, isso é muito, muito sagrado, né? profunda. É porque o que eu senti de agora ser mãe, né? E eu decidi que vai parar em mim todas as dores da minha família, né? Eu decidi que o meu filho não pode ser a próxima geração que vai carregar nada, nada de dor, de sofrimento, né, de trauma. Então eu E falei, eu assim, preciso mergulhar no que vai resolver para que não passe para ele, né? que assim, né? Eu escutei isso de uma menina esses dias também na internet, agora não estou conseguindo recordar exatamente o nome dela, né? Ela é mãe também, eu ainda não sou, espero ser em breve. É, e ela falava assim: eu quero que o meu filho passe pelos traumas que são inerentes ao que ele escolheu passar. Porque Exatamente. a gente não vai ser perfeito, né, Val? A Uhum, gente não, nem no empreendedorismo, uhum, nem no papel de mãe, nem no papel de esposa, nem no papel de amiga, a gente não vai ser perfeito, porque somos seres imperfeitos. Se uhum, fôssemos seres perfeitos, seríamos Deus e não e não seres humanos, né? E não seres humanos. Somos seres humanos, então somos seres falhos, né? uhum, Somos seres falhos. Mas que o outro não precise pagar um preço que não é dele, isso. Ele né? passa Que pelo processo evolutivo que ele escolheu, não ele que ele escolheu. carregue o que, entendeu? Tá lá e tem coisa para limpar, né? Então, cada sessão com a Ana, minha Nossa Senhora. E é muito forte isso que você está trazendo, né? Inclusive que a gente possa escolher seguir a nossa trajetória, que é nossa. Porque Exatamente. nesse processo de pressão que muitas das vezes a gente sofre na área empreendedora, é porque nós somos a primeira geração que pode escolher. E eu acho que caiu alguma coisa na frente da sua câmera. Arro, foi? Acho que foi a luz que rodou, gente. Obrigada por me avisar. É, nós somos a primeira geração que pode escolher. Uhum, O que é ser a primeira geração que pode escolher? Os nossos pais e os nossos avós, os nossos bisavós, tinham o quê? Tinham o quê? O que significa ter que? uhum, Nossa, muitas das vezes eles tiveram que ser escravos, tiveram que ser imigrantes, tiveram que. É uma grande diferença eu ter que.
e eu escolher por. Por isso que eu sempre falo, todo mundo tem que empreender? Cara, não. Todo mundo não tem que empreender, mas você pode escolher, diferente de todas as que vieram antes. Diferente de todos os que vieram antes, você pode escolher. Eles tiveram que emigrar, né? Ou ser escravizados, ou ter que fazer um concurso porque era a única forma, às vezes, de sair daquela classe social. Mulheres tinham que ser professoras ou tinham, porque não tinham muitas opções além do Uhum, magistério, muitas uhum, das vezes, né? Dependendo da classe que vieram. E assim sucessivamente. Né, tiveram que vir para a cidade grande para, né, para poder ter alguma oportunidade? Tiveram que. Nós podemos escolher. uhum. E quando a gente escolhe, tem ganhos e tem perdas, Alguém acordou, vou lá pegar. tá bem? Ganhos e perdas. O que são ganhos e perdas? Cada escolha traz uma renúncia. E hoje nós vamos vivenciar aqui nessa aula zero o que significa escolher e o que significa se escolher para escolher com consciência. Escolher para escolher com consciência, né? Então, quando eu escolho para escolher com consciência, de fato, é um outro mindset que eu estou trabalhando, percebe? É um outro mindset que eu estou trabalhando. Eu saio do looping de simplesmente ser passivo no processo. E eu começo, de fato, a tomar posse dessas escolhas, né? Então, essa comunidade, ela surge para que a gente, ao escolher, né, com consciência essa jornada que é empreender, que eu possa fazer escolhas que corroborem para que eu seja feliz nessa escolha. Para que eu seja feliz nessa escolha. Eu sei que empreender não é simples, não é simples, mas quando a gente faz isso dentro de uma egrégora, a gente vai falar um pouquinho sobre esses movimentos, tá? Quando a gente faz isso dentro de uma egrégora que traz a sustentação para essa jornada, né? Porque é uma jornada que demanda uma sustentação, a gente consegue fazer isso de um outro prisma. Eu não sei se você tá com papel ou caneta na mão, mas eu gostaria de te fazer um convite para pegar, porque nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Então, se você porventura não tá com papel e caneta, te faço o convite agora. Vai ali, pega papel e caneta para a gente observar alguns pontos, né? Retomando aqui a temática da pesquisa da UFMG, então a pesquisa ela trouxe para a gente, né? Só recapitulando, a ansiedade, o estresse e a depressão, né? Então, de fato, quando eu não estou alinhado com esse movimento, quando eu não estou trabalhando com congruência aos pilares de estruturação que a gente vai visitar aqui hoje, eu faço essa escolha inconsciente de empreender e vou sofrer com estresse, ansiedade, pressão, depressão. Tá, e o que que muda essa roda? O que que faz com que eu passe pela jornada de escolher diferente dos meus, de escolher diferente dos meus, sem precisar pagar por esse preço com a minha saúde emocional, com a minha saúde física, né? O que que eu tenho, o que que faz com que outros empreendedores consigam viver essa jornada sem passar por isso, né? Sem passar por esse processo, né? Por esse movimento. Vou compartilhar aqui com vocês o que essa pesquisa descobriu e como que isso nos ajuda nesse novo viés, tá? Então vou compartilhar aqui a tela com vocês. Espera só um minutinho. Para que a gente possa passar por esse movimento. Eu e a tecnologia, né, gente? Vocês sabem que a gente se esforça, né, Silvia?
A gente se esforça, mas não que a gente seja, assim, o Abrastemp, tá, gente? A gente se esforça, então que tá dando pra vocês verem? Foi? Tá. O que que eu reuni de conteúdo hoje? A gente vai fazer alguns, né, exercícios e um overview aqui. E o que que eu estou reunindo para todos os encontros da comunidade, tá? Um dos pontos dessa pesquisa, ela mostrou que não há um CNPJ forte, ou seja, não há um CNPJ estruturado, né, se eu não tiver um CPF forte. Então, se eu não estruturar a Silvia como pessoa, a Val como pessoa, né, a Leila como pessoa, o Cândido como pessoa, a Milena como pessoa, fica muito difícil de fato, eu ter uma estrutura sólida para empreender. Entende? Então, parte dessa estrutura sólida de eu empreender vem de fato, eu olhar para o CPF antes de eu olhar para o CNPJ. Então, antes de eu olhar para o CNPJ, eu vou olhar um pouco para esse CPF e a gente vai fazer isso aqui no nosso encontro de hoje. E o que que eles descobriram olhando para isso? Que para eu fortalecer esse CPF, eu precisava fortalecer a autoestima empreendedora. Então, tem um psicólogo que estudou essa jornada e falou: cara, como é que de fato aquela pessoa suportou aquela crise? Suportou passar pela pandemia, suportou passar, né, pela crise de 2008. O que que ele tem? O que que esse cara tem? O que que essa mulher tem que outros não têm? E daí a gente vai imaginar a autoestima aqui como o tampo de uma mesa, certo? A autoestima, ela é a consequência. Eu não consigo virar e falar assim: Val, você precisa aumentar a sua autoestima. Porque a autoestima, como ela é consequência, eu não gerencio. Entende? Eu, Milena, me estimar, ou seja, eu, Milena, me dar valor, certo? Eu, Milena, me estimar a ponto de falar, cara, eu consigo resolver esse problema. Cara, eu consigo resolver esse desafio. Ó, isso aqui, ó, essa baixa de clientes, isso, entende? Isso é uma coisa que eu não gerencio. Ela é consequência da somatória desses outros conceitos que a gente vai trabalhar aqui. Qual que é o primeiro conceito da autoestima empreendedora? É a minha autoimagem como empreendedor, tá? É a minha autoimagem como empreendedor. E o que que é essa minha autoimagem como empreendedor? Como que eu me vejo? E eu gostaria que vocês agora escrevessem de 0 a 10, qual nota você se dá no conceito autoimagem? Qual nota você se dá? Certo? Qual nota eu me dou? Eu, eu me dou. Eu me vejo como? Responde para você, não é para mim. Como eu me vejo como empreendedora? Porque aqui a gente está fazendo um recorte da autoestima para o viés do empreendedorismo, certo? Pode ser que você seja uma mulher que super tenha uma autoestima elevada na hora da conquista. Pode ser que você tenha uma autoestima elevada na hora de atender na técnica tal. Nossa, eu sou ótima astróloga, por exemplo, né, Sil? Eu sou ótima, e é mesmo, extraordinária. Eu sou ótima taróloga, eu sou ótima terapeuta, eu sou ótima médica, eu sou ótima com sou ótimo com tecnologia, né, Cândido? Eu sou ótima com o programa tal, eu sou ótima dando aula. Eu, Milena, minha autoestima como professora, Jesus me abana, já sou leonina, gente, nem passo na porta com o tamanho da juba que eu entro na sala de aula. Que eu me acho uma ótima professora. Que é isso? A minha autoimagem, quando eu, Milena, me vejo no papel professora, todos esses pilares são altos. Por isso eu me banco, entende? Como professora.
Tá, agora vamos pensar a autoimagem enquanto empreendedora. Você como empresária, empreendedora, de 0 a 10, que nota você dá para sua autoimagem? Naqueles cadastros de evento, você colocaria lá profissão, empresária, dona do meu nariz, entende? É como você se vê, né? Obrigada, Cândido. Obrigada, querido. Segundo ponto, agora a gente vai para o conceito de autoconceito, porque a autoimagem é como eu me vejo. Autoconceito é o que eu penso sobre mim. Vou mostrar para você a diferença, tá? Na parte do empreendedorismo. Qual é o conceito que você tem com relação a você mesmo quando você senta na cadeira de empresário ou de empreendedor? Vou dar um exemplo. Pode ser que passe na sua mente e você fale assim: caraca, mas eu sou desorganizada mesmo. Caraca, mas eu. Ai, eu sou péssima em vendas. Nossa, eu detesto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é o seu autoconceito sobre você neste papel. Ou você pode sentar e falar assim: caraca, eu admiro muito a minha habilidade de. Não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso, mas eu sei que eu vou fazer. Você já viu esse meme? Gente, esse meme na internet é ótimo. Adoro a minha habilidade de. Não faço a menor ideia por onde começa, mas eu sei que eu vou dar conta. Quem que é esse meme? É alguém com autoconceito muito elevado. Cara, não sei, ó. Vai sentar alguém aqui na minha frente. Não faço ideia do que vai ser, mas sei que eu vou dar conta. Nossa, a semana tá começando. Eu tenho que fazer 10 vendas essa semana. Eu não faço a menor ideia de como. Mas você pode apostar que sexta-feira tô tomando meu Prosecco porque, minha filha, eu vou fazer essas vendas acontecerem. De um jeito ou de outro. Caraca! Aumentou o aluguel em tanto da minha loja. Gente, vamos ter que criar um produto novo aqui. Porque a gente não vai sair desse ponto comercial que é maravilhoso. Esse é o seu autoconceito. Dá também uma nota para você de 0 a 10. De 0 a 10, que nota eu me dou para o conceito que eu tenho sobre mim mesmo, sobre mim mesma, enquanto empreendedora? Ai, gente, apertei alguma coisa, né? Já vi que, já vi que a tia aqui da tecnologia, Cândido, preciso de pessoas como você sempre perto de mim, viu? Cândido é o mago da tecnologia, tá, gente? Aos poucos eu aprendo, aos poucos eu aprendo. Ok, agora vamos para autoeficácia. O que que é a autoeficácia? Gente, a autoeficácia é uma das coisas que a gente mais controla no conceito de autoestima e que muitas das vezes também é o que mais detona a nossa autoestima. A autoeficácia é o fazer. Quanto que de fato eu faço aquilo que eu me comprometo a fazer. O que que é ter um senso de autoeficácia elevado? É você falar, cara, precisa fazer isso. E eu vou lá e faço o quê? Faço. Gostando, não gostando, achando legal, não achando legal, entendeu? Tendo tempo, não tendo tempo. Autoeficácia é o quanto que você diz que a minha meta é fazer atividade física todos os dias e não importa se eu vou ter que acordar mais cedo, se eu vou dormir mais tarde, eu vou fazer. Se eu disse que eu vou ler um livro por mês, não importa se eu estou cansado, tal, faço a gestão do meu tempo para ler esse livro. Se eu disse que eu vou postar, eu vou postar. E daí a cadeira, né, pegando a Ana Lisboa de novo como referência, quem não a conhece, recomendo seguir, é a cadeira da adulta. Porque a criança que nos habita, e ela me habita, tá, gente? Ela quer fazer só a parte gostosinha de empreender.
E cada um tem a parte que gosta do empreender, certo? Tem gente que gosta de comunicação. Então as redes sociais estão lá maravilhosas, mas os bastidores financeiros estão um caos às vezes, percebe? Tem gente que gosta da organização. Eu sou a louca. 15 planilhas, 15 pastas, nananã, nananã, nananã. Mas na tecnologia eu sempre falo que eu vou olhar para umas coisas e não olho. Então a autoeficácia é o seu autoconceito sobre eu dou conta de realizar esse papel de empreendedor, que tem administrativo, financeiro, comunicação, jurídico, entende? É o quanto que eu acho que eu dou conta desses bastidores. Dá uma nota para você também, de 0 a 10. Qual o meu conceito de eficácia sobre mim mesma enquanto empreendedora ou enquanto empreendedor? E daí, o quarto pezinho da nossa mesa, né, que a gente está montando aqui, a mesa da autoestima, é o conceito de auto-reforço. O auto-reforço é o quanto eu acredito que vai dar certo. O quanto eu acredito em mim. Enquanto eu acredito na minha força empreendedora. De 0 a 10, quanto você acredita que vai dar certo? Quando você acredita que você, enquanto empresária, vai dar certo. Enquanto empresário. De 0 a 10, seja muito sincero. E daí, tem um fator, que era o que a gente estava comentando até na hora que a Val estava aqui falando comigo, que o nosso auto-reforço, ele é a área que é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque o nosso auto-reforço, ele pode ser potencializado por uma ambiência frutífera ou ele pode ser contaminado por uma ambiência tóxica. Então, se você tem uma ambiência propícia para acreditar em você enquanto empresária, você tem chances de nutrir o seu auto-reforço positivo. Entende? Quando você está numa ambiência negativa ou em ambiências que não falam sobre empreendedorismo, que não vivem o empreendedorismo, é muita gente colocando água no seu chopp. Ou no seu café, né, não sei que bebida você gosta de beber. Que é? É as pessoas que quando você duvida, a pessoa faz duvidar 3 vezes mais. Agora, gente, somos seres humanos, certo? Vocês acham que no último contexto do céu, né, Silvia, quantas vezes a gente duvidou? Minha filha, que eu tô desde o eclipse que eu falo: "Jesus me abana", não é? Agora, se a gente já tá nesse "meu Jesus me abana", ou seja, já tem um contexto, né, que traz isso, e eu estiver numa ambiência que reforça o negativo, a hora que eu paro, eu tô deixando de acreditar em mim, enquanto empresária. De 0 a 10, dá uma nota para o seu autorreforço. Olha aí, eu estou numa ambiência legal, eu tenho grupos de network bacana, eu tenho grupos de, né, que trabalham com essa questão do empreendedorismo que eu me nutro, eu vou em encontros, eu visito o Sebrae, eu participo de evento, de congresso, de workshops, de mentorias, de comunidades. O objetivo de surgir a comunidade cuidando de quem cuida é elevar a nossa capacidade de reforçar que a gente dá conta, de que a gente consegue. É quando um estiver desanimando, o outro vem te ajudar a levantar. Opa, você está desanimando aqui, o outro vem e te ajuda. Porque a gente vai cambalear. A gente é humano, gente. A gente é humano. A gente vai cambalear. Tá tudo bem. A questão é estar em ambientes que te ajudem a lembrar quem você é. Lembrar quem você é. Você tá parando de fazer, tá diminuindo a autoeficácia. A pessoa fala, viu, Silvia? Você tava toda ali belezinha postando, cadê você, amiga? Volta, adoro seu conteúdo.
percebe? É a hora que você tá diminuindo o seu conceito, que você vai falar alguma coisa de você, você fala assim: "Nossa, eu sou muito ruim nisso", né. É a amiga que fala assim: "Opa, você não é ruim nisso não, você tá cada dia melhor, aos poucos você tá melhorando, aos poucos você tá aprendendo, você tá de aprendiz, tá tudo bem". Entende? É esse movimento, é esse movimento. Fez sentido? Quer saber como é que tá a sua autoestima empreendedora? Soma as 4 notas e divide por 4. A soma do seu autorreforço, do seu autoconceito, da sua autoeficácia e da sua autoimagem é a nota do quanto você se estima, porque é uma somatória. Entende? Fez sentido? Bom, Mi, e como é que eu mudo isso? Eu mudo isso me realinhando. Por isso que o tema da aula de hoje é recalculando a rota. Mi, como é que eu me realinho? Vamos pensar numa bicicleta? Você saiu e você está pedalando para chegar onde você quer chegar, certo? Ou seja, você escolheu um veículo chamado empreendedorismo e para que você chegue do plano, né, da situação A para a situação B, você vai pedalar, certo? Mi, por que você está falando que eu vou pedalar? Porque o empreender demanda esforço. E eu demorei bastante tempo para entender que não é sobre fazer a forceps, ou seja, tem que acontecer do meu jeito, ok. E que através da lei do mínimo esforço, não era ausência de esforço, não era eu olhando para o teto que o negócio ia acontecer. Ou seja, é trabalhar o mínimo esforço. Quando eu subo numa bicicleta, ao invés de eu ter um grande esforço de percorrer uma distância, as rodas ali facilitam, concorda comigo? O que que são as rodas? É um método. Um método facilita, certo? Só que eu só estou alinhada, eu só estou em equilíbrio se eu estiver em movimento. Se eu subir numa bicicleta e ficar parada, eu caio. Se eu tô lá pedalando e eu paro de pedalar, ela tomba. Assim é o empreendedorismo. Eu subo nesse veículo que pode me levar da onde eu tô para onde eu quero chegar, financeiramente falando, na autoridade que eu quero chegar, né, enfim, realizar os sonhos que eu almejo realizar. Só que empreender é se mover. Empreender é se mover. Tudo que não está em movimento está desalinhado. Anota isso, tudo que não está em movimento está desalinhado. E a estruturação que você tanto quer desse projeto, desse negócio, dessa ideia, demanda ação. Se você parar, cai. Se você parar, cai. Se você parar de crescer, a sua empresa morre. Fala: "Mi, mas eu já teve uma época que eu tinha tantos clientes. Cara, já teve uma época que eu atendia tantas pessoas". E daí eu vou te perguntar: "Ah, e daí como você já tinha, você parou de prospectar? Você parou a bicicleta da prospecção? Porque você já estava bem? Ah, já tem uma base". Sabe o que vai acontecer? O esforço de você montar uma base nova, porque você parou. "Nossa, meu financeiro tá ótimo". E daí você paralisou a operação de vendas. Daqui a pouco ele vai gritar. Entende? Parei de organizar os documentos, as pastas, os arquivos, as planilhas. Caos se instala. Alinhamento é movimento, estruturação demanda ação. É contínuo, ininterrupto, assim como viver. Esse projeto chamado projeto de vida, que eu fui professora por muito tempo, né, dessa disciplina chamada projeto de vida. O que que a gente sabe? Que é só para frente, gente. Não tem como a gente voltar para trás. Não tem como a gente voltar para trás. Parou, desequilibrou. Parou, desequilibrou. Parou de crescer, começou a morrer.
Essa é a curva da vida. É por isso que quando eu paraliso setores da minha empresa, automaticamente, automaticamente eu me desalinho. E agora vamos pensar que eu estou nessa bicicleta. Parei, voltei, parei essa bicicleta chamada empreendedorismo. Ou continuei pedalando, mas estou percebendo que eu não estou chegando onde eu queria chegar. O que que é importante eu fazer? Reajustar a rota. É ter esse Waze. Agora, se eu não determino para onde eu quero chegar, qualquer caminho me basta. Já diria em Alice do País das Maravilhas. Eu preciso determinar, é muito importante. Quando a gente trabalha na mentoria, né, seja no programa de aceleração, seja nas turmas anteriores, a gente trabalha a quinta lei espiritual do sucesso. Se você não leu, leia o livro do Deepak Chopra, Sete Leis Espirituais do Sucesso. Se você já leu, eu te convido a revisitar a quinta lei. O que é a quinta lei? A quinta lei é a lei da intenção e do desejo. Se eu não trabalhar a intenção que eu tenho por trás de uma ação, ela deixa de ser uma ação intencional. E se eu não trouxer intencionalidade para minha ação, eu vou estar sem o Waze. Então, como é que eu determino o meu norte? Eu determino o meu norte trabalhando este norte. Entende isso, gente? Isso é muito sério, isso é muito sagrado. É muito importante, de fato, você olhar para isso. E olhar para isso com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Pare para olhar qual é a sua intenção com este empreender agora. Agora aqui, qual é a sua intenção? Vou participar da comunidade cuidando de quem cuida. Qual é a minha intenção por trás disso? Qual é a minha intenção por trás disso? Porque se você não trouxer para nossa roda a sua intenção, você vai fazer a minha intenção. E daí você não vai entender por que que você está procrastinando. Parte da sua procrastinação que às vezes você tanto se culpa, ela é fruto de você não ter criado uma intenção para o processo. Entende? É esse o movimento. Eu preciso trazer intencionalidade. Parte da minha inação, da minha baixa eficácia é não trazer intenção. Quer ver uma coisa muito comum? É as pessoas, não seguirem um cronograma de postagem, tá? Vou pegar algo bem básico. Elas não seguem lá o cronograma de postagem. E delas vêm trazendo muitas desculpas para o processo dos atendimentos, né? "Ah, eu não fiz por conta disso, eu não fiz por conta daquilo, eu não fiz nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã". Sempre que você deixar de fazer algo, ou fizer algo, né, tanto deixar de fazer quanto fazer, qual é a frase que é importante você mandar para o seu consciente? Eu fiz porque eu quero. Eu não fiz porque eu quero. É, gente, a gente faz as coisas ou não faz as coisas porque a gente quer. Cara, eu não queria fazer isso aqui. Me disseram que era importante. Ah, a Milena falou que era importante. O meu consultor de marketing falou que era importante. Não sei quem falou que era importante. Entende? Ó, e você? Você acha importante? Porque, cara, se você não achar, você não vai fazer.
Se você não achar importante, você não vai fazer. Você não vai fazer. Loucura isso, né? Eu sei. É uma puta loucura, mas é também uma puta verdade. E daí assume. O que que é assumir? Não fiz. Não fiz, paralisei. Paralisei e desalinhei. Tô aqui paralisado. Por quê? Porque eu quero. E daí eu quero trazer para vocês um exercício muito sábio para isso, tá? Para o dia de hoje. Esse exercício se chama Matriz de Ganhos e Perdas. É um exercício que eu nunca fiz com o pessoal das minhas mentorias, mas nos últimos atendimentos individuais que eu tenho feito do programa de aceleração, que é a turma 4, tem ficado muito claro para mim essa inconsciência do que se ganha ou do que se perde por estar estruturado ou desestruturado, certo? A pessoa muitas das vezes não compreende por que que ela se mantém naquela situação. Cara, por que que eu me mantenho desse jeito? Por que que eu me mantenho desse jeito? E uma das coisas que a neurociência já trabalhou muito nesse processo é o conceito de ganhos e perdas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz tem um ganho. E tudo que a gente faz tem uma perda. Nós somos motivados pelo prazer ou nós somos motivados pela dor. Vou dar um exemplo específico, tá? Eu nunca trabalhei muito com a parte de wellness, né? Com a parte de saúde propriamente dita. Mas teve um tempo que eu atendi uma pessoa que queria emagrecer. Essa pessoa queria emagrecer, era na época da consultoria de imagem, né? Já tive uma consultoria de imagem, para quem não sabe. E a gente foi fazer essa ferramenta que eu vou passar para vocês. E daí eu falei para ela: o que que você ganha permanecendo no peso que você tá? Ela: imagina, eu não ganho nada. Eu tô perdendo minhas roupas, eu tô com baixa autoestima, eu tô com problemas no meu relacionamento, porque eu não me sinto bem na hora de ter intimidade com meu esposo. Imagina, eu só tô perdendo coisas. Repeti, eu falei: o que você ganha indiretamente permanecendo exatamente como você está. Imagina, Mi, eu não ganho nada. Eu falei, se você não ganhasse, você já tinha mudado. Porque saber que é importante para a saúde, saber isso, saber aquilo, você já sabe. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O que você perde e o que você ganha precisa estar na consciência de toda tomada de decisão que você for ter. E daí eu repeti para ela, o que que você ganha? O que que você ganha? Até que ela revelou. Ela falou: "Nossa, Mi, eu sou de descendência italiana e a forma da minha mãe demonstrar amor é através da comida. Todas as vezes que eu começo um regime, etc, 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 puta, eu e meu esposo, a gente começa a parar de ir almoçar na minha mãe, porque, cara, almoço de domingo na minha mãe é cheia de comida pra lá e pra cá, é cheio disso, e a gente acaba parando, né, a gente chega uma hora que a gente fala: "Meu, se a gente continuar indo, a gente vai, né, não vai ter essa dieta, né". E daí, ao tomar consciência disso, eu falei: "Tá, e se você conversasse com a sua mãe? E se você explicasse para ela todas as outras coisas que você tá perdendo? Será que não dava para você negociar com o nutricionista de uma vez por mês dá para comer a comida da sua mãe, o risoto maravilhoso que ela faz?". Percebe que ter consciência do que eu perco ou do que eu ganho me ajuda a negociar com isso? Então nós vamos fazer agora essa ferramenta pensando em recalcular a nossa rota, em recalcular
a nossa rota. Pegue papel e caneta na mão e vamos juntos recalcular a nossa rota da estruturação. E daí a gente vai se perguntar, né? A gente vai se perguntar aqui: o que eu ganho se eu me estruturar? O que eu ganho se eu estruturar? Me estruturar como pessoa física e como pessoa jurídica. O que eu ganho? O que eu ganho se eu for uma empresária, uma empreendedor estruturado? Se eu pagar o preço da estruturação, o que eu ganho? Ainda do lado do prazer, agora a gente vai pensar nos sabotadores de prazer, tá? Ai, mas o que eu ganho permanecendo como eu tô? O que eu ganho permanecendo exatamente como eu tô, sem me estruturar? Não preciso vir para a comunidade, não preciso isso, não. Que eu ganho? Tanto exatamente do jeitinho que eu tô. Pequeno, sem resultado, sem estruturação, ansioso ou depressivo. O que eu ganho me mantendo estressado? Me do céu, eu ganho alguma coisa me mantendo estressado, claro. Eu, Milena, já me mantive muito estressada para pertencer, sabia? Tinham vendido para mim a postura de que pessoas fodas são estressadas, são workaholics, são hiperrealizadoras. O que eu ganho? Pertenço ao rol dessas pessoas, olha a minha agenda lotada. Nossa, eu não tenho tempo. Você acha que eu tenho tempo dessas coisas? De parar pra descansar? Eu pertenço a um grupo. Dos loucos, mas pertenço. Entende? Dos loucos, mas a gente pertence, né, gente? Olha só, de um jeito ou de outro a gente dá umas dessa, né? De um jeito ou de outro a gente vai dando essas. Papai amado, Jesus me abana. Agora a gente vai pro lado das perdas. Agora a gente vai pro lado das perdas. Dor. A gente falou de prazer. Agora a gente vai falar de dor. O que eu vou abrir mão para me estruturar? O que eu vou perder se eu escolher o caminho da estruturação? Caraca, para me estruturar, eu vou ter que fazer um monte de coisa chata. Caraca, eu vou perder o meu tempo de Netflix. Caraca, eu vou perder algumas horas de sono. Ter que acordar mais cedo, cara. O que eu perco? Aí eu perco a minha desculpa. Sabe as desculpinhas verdadeiras que a gente se dá? Eu perco a bengala, né? Porque é uma bengala, você concorda comigo? Enquanto eu me justifico ali que eu tô desestruturado, eu justifico o meu resultado mediano, ou medíocre, como você preferir a palavra. E vou ficando ali pequeno, justificando, papapá, entendeu? E daí agora, outro movimento. O que eu perco? O que eu perco? Perco, né? Perco. Não participando da comunidade, não me estruturando, deixando para depois, procrastinando. Nossa, Mi, vai passar mais um ano e eu não fiz. Nossa, Mi, vai passar mais uma oportunidade. Nossa, Mi,
Tô deixando de fazer isso, de comprar aquilo, de viajar para aquele lugar, de dar essas coisas para os meus filhos, ou de ter umas férias decentes que há muito tempo eu não tenho. Traz clareza. Essa aula aqui ela tá gravada. Volta e vai e volta. A gente está fazendo isso de uma forma rápida aqui na aula, para você ter um primeiro ganho de consciência. Destrincha isso, medita sobre isso, faz esse quadro com presença e amor por você. Deixa eu descobrir aonde tá os bastidores de eu permanecer onde eu tô. Porque eu almejo que a gente celebre brindando em dezembro de 2024, gente. Falando, caraca, esse ano foi. Esse ano me revirou do avesso, veio com eclipse logo de cara, já me, né, já me chacoalhou, já me virou dos e foi. E foi, sabe? E foi. Entende? Olha para isso. Nós vamos trabalhar nas próximas semanas, né? A comunidade ela tem 4 meses de duração. Nós vamos até o melhor mês do ano, que é o mês de agosto. Obrigada, de nada mesmo, é meu aniversário, não é mesmo? Que a gente vai celebrar o quê? Celebrar juntos, entendeu? Que eu sou esse tipo de gente. Tá? E quando eu faço com vocês, eu faço para mim. Então, se vocês perguntarem para mim, Mi, qual é o grande, né, porquê da comunidade? É porque eu queria ter uma comunidade que também me sustentasse, sabe? Porque aqui é uma comunidade de troca. Eu, Milena, preciso disso tanto quanto vocês. Nós vamos se encontrar quinzenalmente. Então, na primeira quinzena, a gente vai falar sobre o CPF. Como estruturar o CPF que está por trás desse CNPJ. E daí nós temos uma pirâmide de estruturação, que passa pelo mental, espiritual, emocional e físico. Então, como está a minha saúde, né, Sil? Impacta. E como impacta, né? O meu emocional impacta muito. A gente estava até agora, né, falando de ansiedade, depressão, de estresse. Isso impacta muito. O nosso espiritual. O nosso espiritual impacta muito. E daí não é sobre religiosidade, tá, gente? Cada um aqui tem a sua prática. Mas é sobre nutrir esse espaço, que é um espaço feminino. Quando a gente nutre a nossa espiritualidade, a gente nutre a nossa intuição. E se enquanto eu tô trabalhando o físico, eu tô dando sustentação, né? O físico, ele é masculino, é o físico, a espiritualidade. Na espiritualidade, eu tô nutrindo da porta para dentro. A fé, a crença, o auto-reforço. É lembrar que eu sou filha de Deus. Sou filha de Deus, eu sou uma deusinha. Se eu sou filha do rei, no mínimo, me trate como uma princesa, né? Enquanto isso, eu tô tomando posse da rainha que eu sou. Entende? E o mental. O que que a gente vai nutrir do mental? Conteúdo, né? Conteúdo de valor. Não qualquer conteúdo, porque a gente já tá bombardeado por muitos conteúdos ruins, né? Muitos conteúdos ruins, muitos conteúdos ruins. Então, a leitura, a espiritualidade, a inteligência emocional e a saúde física. E nesse pilar aqui estarei eu, mas não só eu. Então, doutora Cássia Galvão vai vir para falar sobre pilares da medicina do estilo de vida, da nutrologia, sabe? Para a gente, de fato, olhar para esse físico com sabedoria, entende? Então, eu vou trazer pessoas para a gente se abastecer, tá? Se abastecer juntos. Aí nós vamos olhar para os pilares do CNPJ. Servir, administrar, encantar e comunicar. Da mesma forma que a gente faz na mentoria? Não. Eu também vou trazer outras pessoas para a gente ganhar olhares, tá bom? Então, já combinei, por exemplo, com uma grande amiga minha especialista em vendas para vir falar de vendas, porque eu sei que essa é uma das grandes dores
que eu pesquisei, ela vai me falar especificamente de vendas. Vou trazer outra, grande amiga, que inclusive está na T4, para falar sobre posicionamento e branding, para a gente ter um outro olhar sobre comunicação e posicionamento, tá. Então a gente vai trabalhar esses pilares, mas vai trabalhar esses pilares com esse viés, tá, com esse viés de ter sempre gente trocando, e eu vou estar ancorando, mas não só eu ancorando, tá, gente, não só eu ancorando. O que que eu quero trazer para vocês de clareza? É importante que isso seja um processo, ou seja, que você olhe para isso como um compromisso com você, um compromisso com você. E que quando você saia do encontro, você se disponha a fazer as atividades do encontro, porque a gente vai se encontrar a cada 15 dias. E que nesse 15 dias você integre esse conhecimento, porque senão ele só vai virar uma informação, e informação o Google já tem, o ChatGPT já tem. O que que eles não têm? Conhecimento e sabedoria, que a hora que você adapta essa informação que você vai receber aqui ao que funciona para você. Então tenha processos claros e efetivos para olhar para isso. Como assim, Mi? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado hoje aqui, dessa comunidade que hoje começa, né, que 1 hora do seu dia, das 24 horas que você tem, vai ser para se estruturar. 1 hora do seu dia. Seja para você hoje você vai cuidar do físico, por exemplo, pode ser que a temática daquela quinzena, né, seja a parte física, e você vai dar mais atenção para aquele movimento. Pode ser que naquela semana a gente fale de vendas, por exemplo, e daí nesses 15 dias você vai trazer um olhar mais focado para vendas. Mas vamos trazer processualmente isso, para que seja uma verdade na sua vida, sabe? Para que você viva esses 4 meses e a gente possa celebrar, no melhor mês do ano, de fato resultados efetivos. Entende? Pra gente trazer resultado mesmo, pra gente se dar a mão nesse momento. Um outro processo que eu quero trazer clareza aqui pra vocês, até antes de encerrar aqui o nosso encontro da aula zero, é que ao longo dos encontros, entre uma quinzena e outra, nós vamos formar duplas, para que a gente possa, e essas duplas vão ser cíclicas, tá? Então nunca vai ser você com a mesma pessoa sempre. Pra quê? Pra que a gente cuide um dos outros. Então, vamos supor que nessa quinzena a minha dupla é a Sil. Qual que é o meu compromisso com a Sil? Nessa minha 1 hora que eu vou dedicar por dia, 5, 10 minutinhos vai ser para eu cuidar da Sil. E a Sil cuidar de mim. Sil, como é que você tá? O que que reverberou do encontro de ontem? O que que você vai fazer? Nós vamos fazer esse compromisso juntas aqui? Vamos supor que seja um encontro que a gente vai trabalhar a espiritualidade, eu trato que é uma meditação de Theta Healing, por exemplo, que uma delas vai ser esse encontro, certo? Gente, vamos fazer Theta juntas? Pode ser que ao longo da semana eu comece a, lembra, a minha autoeficácia foi diminuindo, certo? Minha autoestima tá baixando. E eu falo assim, nossa, Sil, hoje eu não tô legal. E a Sil fale, olha, dentro das coisas que eu sei, posso te oferecer tal coisa? Você aceita? Pode ser desde uma oração, uma escutativa, uma técnica se você é um terapeuta, não importa. O simples fato de eu me importar com o outro já porta muita cura. Entende? Pode ser que chegue outro dia que você vai falar: "Nossa, hoje sou eu que não tô bem, Mi. Ai, vamos tomar um café online juntas então, Sil, pra gente conversar?" Porque se eu for não estar bem, e eu for para o ambiente tóxico que às vezes eu pertenço ainda, né. E, gente, eu tô falando de tóxico não porque é tóxico em todos os sentidos, tá, mas às vezes é tóxico pra jornada empreendedora, tá bom? Vou dar um exemplo da minha mãe é maravilhosa, mas ela tem a mentalidade de concursada.
Então, para empreendedorismo, é um desafio eu conversar com a minha mãe. Se eu for contar para ela o desafio, ela vai falar: filha, tá aqui o recorte do jornal, presta esse concurso. Hoje não é mais recorte de jornal, naquela época era. Hoje ela me manda o quê? Print. Que ela viu que saiu um concurso novo do Banco do Brasil, entendeu? Não dá para eu compartilhar, não é porque ela é toque, meu Deus, minha mãe é uma toque. Não. No assunto empreendedorismo, entende? No momento de me reestruturar, eu vou falar com quem está empreendendo. Aí pode ser que você fale, nossa, eu já passei por isso. Quando eu passei por isso, eu fiz isso, isso e isso. Ou, nossa, também já passei por isso. Quer que eu só te escute? Que às vezes você só tá precisando falar, sem ser criticada, sem ter mais água no seu chope, entendeu? Então as duplas vão ter essa dinâmica, a gente vai viver esses processos, tá? Eu vou trazer sempre clareza, vou trazer aqui instrução sobre como fazer. O objetivo é, ao longo dessa jornada processual, a gente celebre no final dele o sucesso da estruturação. Eu gosto muito da frase, né? Só vive o sucesso quem suporta o processo. E a gente vai se dar suporte uns aos outros para passar pelo processo de se reestruturar e recalcular a nossa rota. Ai, espero que essa aula zero decante no seu coração, né, reverbere em você um novo olhar, né, você já tendo dito sim ou ainda não dito sim para esse movimento, né, quem já disse sim, obrigada por estar aqui, né, quem ainda não disse, o convite está feito, né, vem para esse movimento. Eu trouxe ele mesmo para trazer suporte, para que a gente se dê suporte ao longo da jornada. Quem está na T4, a comunidade é bônus, então, além de estar na mentoria, tem essa possibilidade, tá bom? Então, se você que está assistindo gravado é da T4, calma, respira, não precisa pagar mais nada, já faz parte do processo, calma, tá? E a comunidade vai ser um processo de fluxo contínuo. Então, uma vez por mês, eu vou fazer essa abertura e da pessoa iniciar um novo ciclo, tá? Então, eu quero ter, de fato, ininterruptamente essa roda rodando, esse grupo crescendo, e a gente forme aí a maior comunidade de estruturação e de suporte à pessoa que está por trás desse CNPJ. Viu? Vou parar de gravar. Quem está aqui no ao vivo, me diga como sai da nossa roda. Diga aí como é